Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês para falarmos neste bloquinho sobre o erro de tipo. Diz o artigo 20 do Código Penal o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Quando nós falamos sobre o artigo 20 e sobre o erro de tipo, algumas informações são necessárias. Primeiro, o erro de tipo, como a própria denominação já nos evidencia, incide sobre elementos do tipo penal. Em segundo lugar, a incidência do erro de tipo, como regra, afasta o dolo, mas permite a punição a título de culpa se aquele tipo penal em específico for compatível com a culpa. No caso do homicídio, por exemplo, que nós temos o homicídio culposo. No caso da lesão corporal, que nós temos a lesão corporal culposa. Mas, se aquele tipo penal não for compatível com o erro de tipo, como é o caso do roubo, por exemplo, do artigo 157 do Código Penal, o erro de tipo afastará o dolo, consequentemente afastará a incidência do próprio tipo penal, afastará inclusive, tornando mais objetiva a nossa ponderação, a existência do crime. Até aqui muito fácil. Para complicar um pouquinho a vidinha de vocês e para cumprir o meu papel, nós trataremos das duas espécies, das duas principais espécies de erro de tipo que nós temos. O erro de tipo excusável, também chamado de desculpável, e o erro de tipo inexcusável, também chamado de indesculpável. Vejam na tela. Erro de tipo excusável é a modalidade que não deriva da culpa do agente. Ou seja, mesmo que esse tivesse agido com a prudência e a cautela exigidas de um homem médio, e aqui fica a ressalva que eu odeio esse termo, ainda assim não seria possível este evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Por isso que nós chamamos de excusável ou desculpável, confundi os dois. Excusável ou desculpável, porque qualquer pessoa, naquele contexto, naquelas circunstâncias, nos mesmos fatos e nos mesmos desdobramentos daquela pessoa, incidiria naquele erro. E em virtude do fato de nós considerarmos que, na média, todos incidiríamos neste erro, há este resultado jurídico que, num primeiro momento, é o afastamento do dolo. Inexcusável, segunda modalidade, ou indesculpável, é a espécie de erro que provém da culpa do agente, ou seja, caso esse tivesse empregado toda a cautela do homem médio, seria capaz de compreender o caráter ilícito do fato criminoso. Galera, excusável e inexcusável. Há uma terceira modalidade que deriva do erro de tipo, que diz respeito às discriminantes putativas. As discriminantes putativas estão no artigo 20, parágrafo 1º, que será posto na tela. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Acácio, quais são as diferenças? Quais são as distinções entre o erro de tipo e a discriminante putativa do 20, parágrafo 1º?
o resultado. Vejam que o erro de tipo, como o próprio nome nos diz, afasta elementos do fato típico. Então afasta conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E como regra, se não há tipicidade, não há crime. Nas discriminantes putativas, diferentemente, há isenção de pena. Nós vamos para a terceira fase do conceito analítico de crime. Há crime, porém, dadas as circunstâncias, ele estará isento do cumprimento de pena. Portanto, há, como regra, uma incidência nos elementos da culpabilidade e não uma incidência nos elementos do fato típico. E, por fim, uma terceira modalidade do 20, parágrafo 2º, que é o erro determinado por terceiro. No caso do erro determinado por terceiro, como o próprio 20, parágrafo 2º nos diz, há a responsabilização daquele que induziu outrem a erro. O que foi induzido a erro, como regra, não será responsabilizado. É o exemplo do tiro no espantalho. Alguém dá uma arma na sua mão e fala, duvide se acertar aquele espantalho. Você atira, chega lá, era uma pessoa que você não sabia disso. O terceiro induziu você a erro, consequentemente ele será responsabilizado por isso. Óbvio, falamos sobre o erro de tipo, mas nós temos também o erro de proibição, o erro sobre a pessoa e outras modalidades que estão consagradas na parte quando nós estudarmos a culpabilidade e também estão consagradas, se vocês tiverem curiosidade, no 73 e no 74 do Código Penal, que obviamente estão analisadas no bloco correspondente. Galera, foi um prazerzaço estar ao lado de vocês, sejam felizes, valeu, abraços, tchau!